Queridos professores, sejam bem-vindos a mais um Recapitulando com Sucesso. Nós estamos felizes de poder compartilhar com vocês algumas ideias importantes sobre a lição. Lembre-se, o objetivo do primeiro passo, de acordo com o que nós já falamos outras ocasiões, é você dar uma introdução, dando informações ao aluno sobre o estudo da lição. Logo após, vem o reconhecimento, que é exatamente quando você faz a explicação e ajuda a eles a entenderem muito bem aquilo que eles talvez não tenham compreendido tão bem durante a semana. O terceiro passo é a expressão. A expressão é exatamente quando você propõe uma ação, quando o aluno percebe que aquele tema é significativo para a sua vida. O quarto passo exatamente se dá quando o aluno faz uma aplicação para a sua própria vida daquilo que ele estudou. E, finalmente, o quinto passo é quando ele toma a decisão de mudar algum aspecto de sua vida mediante o estudo que ele acabou de fazer da lição. Muito bem, gostaria de dar um lembrete especial para vocês logo no início das nossas considerações nesta lição. O processo de ensino, ele tem 3 momentos muito específicos. O primeiro deles é o planejamento, é a fase de preparo e desenvolvimento dos conteúdos e atividades didáticas a serem ensinadas aos alunos. Você tem que fazer um planejamento daquilo que você vai apresentar aos alunos. Por isso é muito importante o seu preparo, esse preparo que inclui todo o planejamento. O segundo seria a execução, é quando você aplica aquilo que foi planejado. Você, como professor, planeja e então você aplica aquilo que você planejou. É muito importante esses passos. Então, para que o ensino realmente aconteça, você tem que, finalmente, depois dos 2 primeiros passos, você tem que fazer uma avaliação. Essa avaliação é o resultado palpável do trabalho realizado pelo professor através do retorno apresentado pelos alunos. Muito bem, nós temos hoje a lição número 5 e essa lição número 5, ela trata de evangelismo e testemunhos sequenciais. Vamos então logo para o início da lição, lembrando do primeiro passo que é a informação. Nesse primeiro passo, nós iremos dar então para os alunos uma informação mais geral sobre o tema que foi estudado. E então, depois de dar essa informação, nós vamos para o segundo passo. No segundo passo, nós temos o reconhecimento. Esse reconhecimento, ele faz com que o aluno possa realmente entender aquilo que foi explicado. E é muito interessante, quando a gente fala sobre uma verdade decisiva, sobre o ensino bíblico, quando o aluno compreende que ele possa ser desafiado a fazer mudanças significativas em suas crenças e também em seu estilo de vida. Então, eu gostaria de dar uma sugestão muito importante para vocês. Nesse segundo passo, nós temos a lição de terça-feira falando sobre verdades decisivas. É muito importante que uma verdade decisiva seja compreendida e, depois de ser compreendida, que o aluno possa realmente tomar decisões em relação àquilo que ele compreendeu. Por isso, você deveria desafiar os alunos a realmente fazer mudanças significativas em sua vida, em suas crenças e em seu estilo de vida. Eu gostaria também de dar uma sugestão interessante para vocês, que seria a seguinte: você dividir a classe em grupos de 3 pessoas e pedir para que eles elaborem uma lista de 3 assuntos, 3 crenças que poderiam ser os primeiros assuntos, as primeiras crenças a serem abordadas e depois mais 3 que poderiam ser os últimos a serem estudados com o interessado. E claro, um dos objetivos nossos é fazer com que o aluno possa pensar, que ele realmente pense naquilo que está sendo estudado. E quando você faz com que ele pense em 3 temas, por exemplo, isso ajuda bastante a ele desenvolver o seu pensamento. Logo após o segundo passo, nós temos o terceiro, que é a expressão. A expressão é quando o aluno realmente
ele parte para a ação, quando ele percebe que as coisas que ele está aprendendo são significativas para a sua vida. Na lição de quarta-feira, quando a gente fala sobre o crescimento espiritual, eu gostaria de falar para vocês sobre a vantagem de usar perguntas. Perguntas são fundamentais para que o aluno possa pensar, possa participar e possa realmente tomar decisões na sua vida. Então, vamos ver algumas perguntas que são interessantes para que sejam feitas ao aluno. Algumas maneiras claras de se fazer uma pergunta são as seguintes. Por exemplo, de todas as coisas que você aprendeu, o que mais o impressionou? Olha só como essa pergunta, ela toca diretamente na mente do aluno. Ele tem que se expressar, ele tem que pensar sobre aquilo que mais o impressionou. Já a segunda pergunta, o que lhe trouxe mais esperança? Aí já entra mais a parte emocional, quando o aluno vai falar sobre alguma coisa em relação às suas emoções, o que trouxe esperança para ele. A terceira pergunta, como você pode compartilhar essa verdade com um amigo? Então já entra a questão da ação. É ele não apenas refletir, não apenas ele pensar, mas ele também partir para a ação. E a quarta pergunta, aí sim vem a questão da reflexão, mas principalmente a questão da decisão. Qual é a sua decisão sobre esse tema? Perguntas são fundamentais. Perguntas ajudam muito na aprendizagem. Aliás, era um dos métodos preferidos de Jesus. Ele muitas vezes respondia uma pergunta com outra pergunta. Muito bem, seguindo em frente, vamos para o quarto passo, que é a reflexão. A reflexão, ela faz com que o aluno possa pensar em sua própria vida. Que experiência é necessária, por exemplo, para cultivar uma horta? Você vai fazer agora ele refletir e fazer uma comparação. Quando o aluno compara, ele realmente pensa, analisa e muitas vezes aprende a lição através dessa comparação ou também de correlações. No caso, por exemplo, dessa ilustração que é da horta. A ilustração da horta, por exemplo, você pode perguntar: alguém aqui tem experiência com plantação? Como funciona? Quais são as etapas anteriores à colheita? Isso tudo ajuda o aluno a pensar e faz com que ele realmente possa tomar uma decisão de mudar alguns conceitos ou algumas práticas de sua vida diária. E então, quando a gente pensa sobre isso, eu me lembro de um texto de Ellen White muito interessante que diz o seguinte: Cristo atraiu a si o coração de seus ouvintes pela manifestação do seu amor. E então, pouco a pouco, à medida que podiam suportar, ele lhes desdobrava as grandes verdades do reino. Olha só que texto interessante quando Ellen White fala sobre a manifestação do seu amor. E nós também deveríamos fazer um apelo ao aluno para que ele desenvolva o seu amor pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E então o lembrete final. O lembrete final apresenta, em primeiro lugar, os aspectos cognitivos, onde você deve pedir ao aluno para preparar uma lista básica e sequencial das verdades que podem, pouco a pouco, serem apresentadas aos interessados na verdade eterna. Depois, os aspectos sociais e emocionais. Motive seus alunos para que eles possam compartilhar com pelo menos uma pessoa algumas das verdades que ele preparou em sua lista. Então, queridos professores, concluindo, gostaria de dizer a vocês que realmente foi uma alegria estarmos juntos nessa lição e até o próximo encontro.